Olá, acadêmicos! Estamos aqui para o estudo da nossa unidade 2 do nosso caderno didático, que tem como tema a crítica, o documento e a noção de fato histórico. De acordo com Janotti, ser historiador do passado ou do presente, além de outras qualidades, sempre exigiu uma erudição e uma sensibilidade no tratamento das fontes, consideradas também como fontes históricas, pois delas depende a construção de um discurso convincente, ou seja, todas as fontes, de acordo com os historiadores, elas precisam dar um respaldo para aqueles que vão utilizá-las dentro de um processo de pesquisa. Então é interessante que o pesquisador, ao levantar alguma fonte para tentar explicar algo, tentar explicar um fato histórico, por exemplo, ele precisa se certificar se aquela fonte realmente ela apresenta vestígios que possam comprovar uma possível tese, uma possível teoria sobre o que ocasionou determinado fato. É interessante perceber que nós nos questionamos aí, e devemos nos questionar, quais seriam os documentos considerados válidos para uma pesquisa historiográfica. É importante a gente pensar o seguinte: os primeiros historiadores, eles deixaram uma marca na história que era justamente a marca relacionada a uma análise dos grandes vultos, dos grandes heróis, das grandes narrativas de heróis que aconteceram ao longo do processo do homem sobre a Terra. E é interessante perceber que até então, esse exercício de ver a história sobre um olhar considerado pelos historiadores já do nosso século XX, século XXI, de que os primeiros historiadores, tanto da antiguidade, da idade moderna, eles enxergaram uma história vista por cima, ou vista de cima, ou seja, uma história que tinha como base apenas aquilo que foi produzido por pessoas consideradas importantes dentro da sociedade. Por exemplo, a história que narra os marechais, nós temos, por exemplo, o Marechal Rondon, aqui no Brasil, os nomes dados, por exemplo, a praças públicas, as ruas das nossas cidades, todos eles até então foram conceituados a partir justamente dessa visão da história vista de cima, dos grandes vultos que ocuparam um lugar na sociedade de destaque. Só que aí nós temos um movimento, que é o movimento chamado da Nova História, que ele vem justamente dizer, através de alguns autores, como Peter Burke, o Eric Robensbaum, eles vão dizer o seguinte: olha, e a história vista de baixo? Onde é que estavam os negros? Onde é que estavam os indígenas? Onde é que estava o pobre? Onde é que estavam essas consideradas minorias, que na verdade sempre foram maiorias dentro da sociedade? Onde estavam essas pessoas quando a história foi construída, à medida que ela vai sendo construída? Por que a voz dessas pessoas não foi ouvida pela história? Então, o que acontece? Isso aí dá realmente uma invertida nesse processo de análise. E é esse processo que nós queremos trazer aqui para essa nossa aula, que inicia a unidade 2, onde nós vamos tratar sobre a crítica, o documento e a noção do fato histórico. É interessante nós percebermos que a pesquisa de cunho historiográfico ela é feita a partir da leitura e análise de fontes ou documentos históricos. O passado ele só pode ser interpretado a partir dos vestígios deixados pelo homem. Então, se eu não tenho vestígio, eu não tenho como investigar. Investiga-se justamente para se encontrar os vestígios. Assim, antes de empreender qualquer pesquisa, estudo de determinada realidade passada, o pesquisador ele deve estar seguro de que encontrará o material necessário para realizá-lo. Então, esse já começa a ser aí, um dos grandes objetivos do ofício do historiador. E nós precisamos fazer aqui um processo de transposição didática. Eu gosto muito de usar esse termo porque
enquanto, né, estudantes do curso de pedagogia inseridos numa disciplina que trata da questão dos fundamentos e da metodologia do ensino de história nos anos iniciais. Então nós pegamos aí uma faixa etária de crianças de 6 a 10 anos de idade. É importante se colocar numa situação de um historiador que vai desenvolver uma linguagem, que vai falar sobre vestígios históricos para essa faixa etária, né, que nós vamos trabalhar e que nós estaremos atuando com ela, que são os alunos aí de 6 a 10 anos. Então, como transpor, né, esses vestígios históricos para essa faixa etária? Né? Então, nós temos que fazer todo um exercício aí, que precisa ser um exercício também de ludicidade, né? Trabalhar com situações concretas. O que seria trabalhar com situação concreta? Levar realmente modelos, exemplos de fontes para serem exploradas por esses alunos. Então, reunidas as fontes, é necessário um trabalho árduo para interrogá-las, verificar se nelas nós encontramos aí as respostas possíveis para questões levantadas por uma proposta de pesquisa, uma averiguação, né, um momento da aula, né, para que os alunos possam entender como que a história é registrada, né, e como que ela foi registrada ao longo da humanidade. Então, o trabalho de levantamento das fontes, ele assemelha-se ao do garimpeiro, né, que procura o que não guardou. Né? Então, o garimpeiro é interessante, ele costuma-se dizer, né, eu vivi um tempo, né, passei quase 2 anos aí na região de Corinto, né, e também na região de Jequitaí, né, principalmente na região de Jequitaí. E na região de Jequitaí tem muitas histórias, né, da mineração, dos mineradores, inclusive o próprio nome, né, da cidade, que é um nome da junção justamente, né, do jequi, que é como se fosse um cesto, né, utilizado no garimpo, e que surgiu ali, né, nas falas dos mineradores, né, um perguntava para o outro, o jequi está aí, né, o jequi foi trazido realmente, o jequi está conosco, né, para a gente poder reunir aí no caso, né, de se encontrar o ouro, né, aquele metal precioso, né, que estava sendo ali procurado. Então o que acontece? O garimpeiro ele vai pela sua intuição, acreditando, né, que nos determinados locais que ele percebe, né, que possa ter essa evidência do ouro, ele vai escavar ali, né, para tentar encontrar. E ele faz um trabalho muito minucioso até realmente conseguir chegar ao ouro. Então esse ouro, se nós trouxermos para a história, é interessante nós percebermos que esse ouro é como se fosse justamente a nossa fonte histórica, né? Aquilo que não foi você que guardou, mas você procura, dentro daquilo que ficou como vestígio, encontrar marcas que possam aí corroborar, que possam reafirmar aquilo que você, né, está investigando para deixar como registro histórico. Então, né, a análise das fontes ela assemelha-se ao trabalho do detetive, que por meio das pistas ele procura desvendar, né, um ocorrido. Então, o que é considerado um documento ou uma fonte histórica, por exemplo? O Peter Burke, né, que é um historiador, ele costuma dizer o seguinte: uma das grandes contribuições da chamada nova história é a superação da ênfase, né, do paradigma tradicional de que a história deveria ser baseada em documentos escritos, registros oficiais emanados do governo e preservados em arquivos. Então, olha só, aquela história vista de cima, né? Que é aquela história dos grandes vultos, das grandes pessoas que destacaram na sociedade e que tudo isso foi registrado, foi documentado sobre elas e que fica sobre a tutela, sobre a guarda dos governos, e são essas as fontes, né? Que acreditava-se então que você deveria utilizar para se comprovar os fatos históricos. O Peter Burke, né, através desse novo conceito chamado de nova história, ele vai justamente, né, inverter essa posição juntamente com outros historiadores, né, do seu tempo. Então, por exemplo, se os historiadores estão mais preocupados que seus antecessores com a maior variedade de atividades humanas, eles devem examinar uma maior variedade de evidências também. Assim, o conceito de fontes históricas, de documentos válidos para a produção historiográfica, ele vai se ampliar, né, de todas as marcas deixadas pelo homem
e que possibilitam diálogos capazes de revelar diversos aspectos dessa realidade por ele vivida. Então, aí exemplos, né, dessas fontes hoje, né, consideradas aí como fontes históricas. Nós temos as fontes orais, ou seja, as narrativas, como eu falei com vocês aqui sobre essa questão, né, de Jiquitaí, dessa região, né, que eu tive essa oportunidade de vivenciar. Então lá foi um momento de conversar com pessoas que tiveram seus avós ligados ao garimpo, que elas mesmas ainda, né, garimpavam também em algumas regiões da cidade de Jiquitaí. Então, quer dizer, esses relatos são válidos para a história, são considerados fontes orais. O que nós devemos fazer é, a partir do momento que nós nos dispomos a considerar esses relatos como fontes orais, utilizar as técnicas de pesquisas que possam realmente corroborar aquilo que nós queremos considerar como fonte histórica. Então, no caso da fonte oral, por exemplo, nós temos aí os chamados grupos focais, né, que nós podemos reunir ali um grupo de pessoas relacionadas àquilo que você quer pesquisar, fazer um momento com elas, né, uma roda de conversa, dizer para elas e pedir a autorização delas para gravar essa roda de conversa. A partir daí, né, que elas autorizam a gravação, depois que essa roda acontece, você utiliza esses relatos para poder produzir as marcas, né, em relação à pesquisa que você quer realizar. Outras fontes, as imagens, né, os escritos oficiais, as listas de compras, as cartas comerciais, os anúncios, notícias e artigos de jornais, boletins, panfletos, periódicos, produções artísticas, ocorrências policiais, processo judicial, entre muitas outras, todas são válidas desde que ofereçam respostas aos problemas de pesquisa propostos. Até um panfleto, por exemplo, né, como nós colocamos aqui, ele coloca para a gente aí uma marca histórica. Exemplo desse panfleto aqui mesmo, né, na nossa projeção aqui na tela. Anos Rebeldes, próximo capítulo, Fora Collor, Impeachment já. 11 de agosto, Dia do Estudante, 9 horas, no MASP, né? Que é o Museu de Arte de São Paulo. Quer dizer, o que está dizendo? Que vai acontecer uma concentração e provavelmente isso aí foi o que? Na década de 90, né, que nós tivemos o governo do Collor. Então, é uma fonte histórica que já me remete a um tempo para que a gente possa entender por que foi pedido esse impeachment do Collor. Espero que vocês tenham compreendido, né? E vamos para a próxima aula também. Um grande abraço.